Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos falar aí do queridinho aí, o Kizu 11, fundo bem baratinho, fundos que acompanham o Suno 30, que é um índice aí de fundos imobiliários. Vamos comentar aqui sobre o relatório gerencial e tudo mais, mas antes eu gostaria de convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho e quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai divulgar para mais pessoas. Então deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vamos começar os nossos estudos. Então pessoal, só deixar aqui um recado para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book para vocês baixarem gratuitamente. Vamos começar os nossos estudos. Esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, Kizu 11, esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor atual R$ 8,35, então custa menos de R$10 cada cota. Ele está com dividend yield interessante, quase 10% ao ano aí. Desvalorização nos últimos 12 meses, 4,02%. No mês atual, ele teve uma alta aí de 1%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. O fundo vem sofrendo muito aí. A gente pode ver que ele caiu pra caramba. Vamos ver nos últimos 6 meses aqui a alta que ele teve. Então, atualmente ele está subindo um pouquinho. Teve uma alta aí, ele estava negociando aqui, chegou a bater 7,23 e agora está 8,30, 8,35 aí. Então está com uma valorização bastante interessante aí nos últimos 6 meses. Valor patrimonial da cota 9,40, então o fundo está negociando ainda com desconto patrimonial. Está com praticamente 11% aí de desconto. O patrimônio líquido do fundo quase 115 milhões e ele está com 84.022 cotistas. Então está caminhando para 100 mil cotistas aí na base. Proventos, a gente pode ver que os proventos dele, ele vem subindo uns pouquinho aí e tal, agora bateu 0,07 por cota por mês. Então esse é o provento que o fundo vem pagando aí. No fechamento do semestre ele pagou 0,10 centavos aí, pagou um pouquinho a mais. Vamos dar uma olhada aqui nos institucionais. Com o Kizu 11 no portfólio, temos aqui o fundo da Suno com quase 2%, o MGFF 0,1%, o restante tem bem menos aqui, só esse da Suno que tem mais de 1%. Então temos poucos institucionais posicionados nele. E esse aqui é o relatório gerencial, vamos dar uma lida nele. Do lado esquerdo aqui temos os dados do fundo, o gestor é a Quilima Gestão de Recursos, data de negociação do fundo aqui de início, 15/1/2021, então ele começou a negociar recentemente. Taxa de administração 0,60, taxa bem baratinha aí, uma das menores aí do mercado. O objetivo e política de investimento é seguir a carteira teórica do Suno 30. O Suno 30 é composto pelos 30 maiores fundos do IFIX, seguindo alguns critérios que a gente vai ver mais à frente. O administrador é a BRL Trust DTVM. Então essa é a administradora aí do fundo. Temos aqui alguns destaques, né? Esses dados a gente já viu. Ele fala um pouco aqui sobre o cenário macroeconômico, fala sobre alta de juros e inflação. Aqui no Brasil tivemos inflação negativa, né, 2 meses já. Mês de julho, menos 0,68, mês de agosto, menos 0,36. Mas a gente pode ver que a inflação pode voltar aos patamares positivos em outubro, segundo aqui dados da gestão. Devido ao cenário favorável de inflação e crescimento do PIB, a gente pode ver que o PIB cresceu 2,39%, isso desencadeou aí de uma alta do IFIX, ele apresentou uma alta de 5,76% em agosto. E os fundos de recebíveis, que representam 34% da carteira do Kizu, apresentou resultados marginalmente negativos no mês, devido ao impacto deflacionário, mas ele fala que muitas posições do fundo possuem ativos com proteção contra a deflação e também indexadores como o CDI, que ajudam a mitigar aí os efeitos desse período deflacionário. Fizemos uma alocação pontual aqui no DPRO11. Ele fala que no fim de agosto o Kizu estava com 96,8% da carteira alocada em FIIs, a distribuição de 0,07 aí por cota, patamar que permite voltar a acumular uma reserva de lucro para estabilizar os rendimentos.
Falar também do DEI aqui de 10,13%, muito bom o dividendo aí do fundo. Volume negociado diário aqui, 960 mil, né? Então menos de 1 milhão por dia. Então a liquidez aí não tão boa, mas tem. A gestão fala muito do crescimento da base de cotistas, a gente pode ver que cresceu 7,29% aí no mês. Ele mostra esse gráfico aqui por tipo de investidor, pessoa física liderando com quase 100% aqui, mais de 90%, 93,43%. Temos alguns outros tipos de investidores também. E esse gráfico ele mostra a localização dos cotistas em todos os estados aí do Brasil, evolução do número de cotistas. No último mês aí subiu mais ainda, subiu pra caramba aí. E aqui ele mostra a carteira. Então essa aqui é a carteira do fundo, maior que o HGRU, com 3,7% de participação. Temos aqui vários fundos aí, são fundos até interessantes, né? Fundos bons aí, liderando o ranking da carteira. Então esse é um fundo que acompanha o índice Suno 30. Então o índice é passivo, mas a gestão é ativa. Então toda vez que muda o índice, a gente vê a mudança aqui na carteira. Então temos alguns fundos como esse aqui, o VCJR, que tem uma participação bem pequena. Isso é porque o fundo ou acabou de entrar para o IFIX ou está saindo do IFIX. Quando está saindo, ele também vai reduzindo a posição aos poucos, investindo naqueles fundos que estão entrando para a carteira. Eles vão desinvestir dos fundos que estão saindo e investir nos fundos que estão entrando aí na carteira do Suno 30. Então ele mostra que por setor, papel 34%, galpões logísticos e industriais 22,7%, shoppings 13,3%. Então as maiores posições aí, temos o híbrido, laje corporativo e tudo mais. Por classe de ativos, cotas de FII 96,8% aí da carteira, o restante está em caixa. Ele fala aqui sobre a tese de criação aqui do Suno 30 versus IFIX. E aqui no gráfico a gente vê a cota patrimonial ajustada, que é essa linha azul escura, comparando aqui com o IFIX e o Suno 30. A gente pode ver que o Suno 30 está operando acima do IFIX, um pouquinho acima, e o Kizu 11 bem acima. Então está bem acima aí do Suno 30, está com uma excelente rentabilidade aí. Aqui a gente vê o rendimento por cota, que é essas barras azuis, e o dividend yield. Pode ver que ele subiu aí e tal, e agora está mantendo aí acima de 10% ao ano. Há bastante tempo já ele vem acima de 10% ao ano aí. Então, tive uma rentabilidade interessante. E aqui a gente vê a DRE do fundo, receita total 3,6 milhões, não teve negociações esse mês, impostos e despesas 150.528, e o lucro líquido do caixa foi 3,4 milhões e ele distribuiu 3,09. Então ele separou aí uma reserva de lucro nesse mês e distribuiu um pouco menos aí do resultado oferido, 0,07 por cota. E esse gráfico a gente vê a composição de resultados. A gente pode ver que as barras azuis são rendimentos dos fundos imobiliários. Então somente com os rendimentos aí da carteira, sem dependência de ganho de capital, ele mantém aí esse provento 0,07 por cota. Isso é muito bom. Ele fala que, salientamos que o Kizu tem baixa dependência de ganho de capital. Então, só os rendimentos aí dos fundos da carteira trazem uma rentabilidade interessante mensal para o fundo. Ele fala que o forte carrego aí da carteira, né, facilita o adequamento aí do portfólio com as últimas alterações do índice. Então, ele vai adequando aos poucos, sem correria. Sair um fundo, ele vai vendendo aos poucos e vai migrando o investimento para um outro fundo que está entrando aí para o índice. Critérios para um fundo entrar por Suno 30. Ele deverá fazer parte do IFIX. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, então o FOF não entra. O fundo não poderá ser monoativo, então monoativo também não entra. E o fundo deverá ter um dividend yield maior que 0 nos últimos 12 meses. Então, esses aqui são os critérios. Seguindo esses critérios aqui, eles pegam os fundos aí de maior patrimônio líquido do IFIX para compor o Suno 30. E com base no Suno 30 é criado a carteira do Kizu 11.
Eu gostaria de saber a sua opinião se você investe nesse ativo ou pretende investir. O que você acha dele, se você investiria ou não. Comenta aqui abaixo, a sua opinião é muito importante aqui para o canal. Então tá aí o fundo, ele teve uma pequena recuperação, a gente viu que esse fundo estava bastante descontado, ele apanhou muito aí com essa crise toda que ocorreu. Agora vários fundos aí da carteira já tiveram uma valorização, principalmente os fundos de tijolos, tiveram uma valorização em torno de 10 a 15%. Então já está aí com um lucro acumulado aí que ele pode vender as cotas com lucro e distribuir aí para os cotistas. Então agora a gente vai ver ele performar um pouco melhor, que o fundo sofreu muito aí com essa crise. Eu gostaria de te agradecer por participar comigo até aqui. Se assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá essa força aí e até o próximo vídeo.